Bom dia, bom dia. Vamos para uma aula de filosofia, mais um momento juntos aqui no seu canal Hermenêutica Ser Interpretação, aula de filosofia. Vamos falar hoje sobre o processo de se tornar uma pessoa na perspectiva e proposta de Carl Rogers. Carl Rogers é um filósofo que ele vai desenvolver toda uma teoria que vai servir de fundamento para a psicologia. Então ele é muito utilizado dentro da psicologia. Inclusive tem a psicologia segundo a perspectiva de Roger. Alguns psicólogos são rogerianos, ou seja, seguem as propostas e os pressupostos e as perspectivas de Carl Rogers, principalmente nas questões terapêuticas, psicoterapeuta, no processo ensino-aprendizagem e outros processos do desenvolvimento do ser, no seu sentido da sua psique, é importante estudarmos o Carl Rogers, tá? Hoje nós vamos falar, dentro da proposta de Carl Rogers, sobre o processo de tornar-se pessoa. Processo de tornar-se pessoa, que inclusive vai ser um processo pelo qual é construído toda uma relação terapêutica, tá? Antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero te fazer um grande pedido. Quero te pedir que você se inscreva no canal, que você dê o like sempre que assistir o vídeo, tá? Dê o like sempre que assistir o vídeo, isso é muito importante, a sua participação dando like sempre que assistir o vídeo. E também venha colaborar conosco, colaborar de uma forma de estar sempre compartilhando o conteúdo e falando sobre o nosso conteúdo para que possamos crescer cada vez mais aqui na plataforma. Muito bem. O que é importante falar dentro do processo terapêutico é que, embora muitas das vezes as pessoas tenham algumas dificuldades com referente ao desenvolvimento, tá, da natureza humana, como é que é ocorrido de uma forma psicológica, ou como que ocorre isso dentro da proposta do processo que Carl Rogers defende da psicoterapia. Carl Rogers vai dizer que o processo da psicoterapia ele é aquele a qual nós vamos aprendendo a partir da orientação, que ela é uma orientação centrada no cliente, tá? Isso, no caso, o psicólogo e o seu paciente, tá? Que é uma experiência única, inclusive até dinâmica, também ela é diferente do indivíduo e no sentido de ser distinta de indivíduo para indivíduo. Cada um tem o seu processo de desenvolvimento terapêutico de forma distinta, tá? No outro aspecto também, ela é patenteada como uma lei e uma ordem espantosa, até inclusive na sua generalidade, que embora mesmo venha sentir cada vez mais até impressionada por seu caráter inevitável, em muitos aspectos, nesse processo vai se exasperar de uma forma crescente já o gênero de perguntas que vão se fazer a esse respeito. Como curará uma neurose obsessiva? Tá? Isso é uma pergunta que muitas vezes vai surgir, né, no processo terapêutico. Não pretende certamente que isso apague um psicótico de base? Tá? É uma outra pergunta. É adequado para resolver problemas conjugais? Pode aplicar-se aos gagos? As curas são permanentes? Então essas questões elas vão surgindo e outras até do mesmo gênero vão tornando-se propriamente absorvidas e inseridas nesse contexto
pela questão de serem compreensíveis e razoáveis nesse processo de procurar saber, tá, os raios que pode curar, por exemplo, as frieiras. Se esses, porém, serão possíveis ou serão permissíveis, tá, de um processo de crescimento e desenvolvimento dentro da avaliação que está fazendo desse ser, tá? Então, uma compreensão penetrante, um conhecimento científico e uma arte exímia nas relações humanas, elas vão proporcionar uma combinação de todos esses elementos, inclusive vai propor e vai oportunizar o aprendizado de iniciar esse processo possível, inclusive na descrição de revelar algumas fases que vão suceder essa determinada ordem que até vai se tornar identificada com o cliente no aspecto geral, tá? Então, mais tarde, é importante até inclusive mencionarmos que essas atitudes vão estar impregnadas dessa suficiente condição de calor para que venha se transformar numa simpatia de afeição, até inclusive profundas, pelas pessoas, nesse processo de atingir um nível de comunicação, tá? Onde o cliente pode vir a começar a perceber que o terapeuta venha compreender os sentimentos que está experienciando e venha os aceitar como um profundo nível de compreensão dentro de uma possibilidade de surgir essa oportunização que venha emitir uma condição de, vamos dizer assim, investigação de características persistentes no processo terapêutico de um ser, de uma pessoa, de um paciente. Tá? Já a percepção e essa aceitação, tá? Essa incorporação das experiências, elas serão previamente negadas no processo da estrutura da mudança, da orientação da fonte e também da avaliação, inclusive passando do exterior para o interior. Nós vamos ver a transformação nessa relação terapêutica, em que vai ocorrer alterações, inclusive características, na estrutura da personalidade, no comportamento e até nas condições fisiológicas, tá? Outro sim é importante ser considerado que essa imperfeição de algumas dessas descrições, elas vêm representar uma tentativa de compreensão do processo da terapia centrada no cliente, tal como ele inclusive vem a ser em si mesmo, que vem a revelar nessa experiência clínica a gravação integral das entrevistas e inclusive até em mais de 40 estudos que vem a se fazer nesse campo. Então, o meu objetivo nesse capítulo vai ser ir mais além desse material e formular algumas dessas tendências da terapia que pouco são enfatizadas, inclusive descrevendo algumas direções e alguns pontos de chegada que venham fomentar o processo terapêutico e conceder uma oportunização para um desenvolvimento de um processo em que haja e que ocorra um crescimento e um desenvolvimento terapêutico gradativo e principalmente que possa chegar a uma conclusão. A vivência do eu potencial é também um dos processos, tá, propostos por Carl Rogers nesse processo terapêutico. Um dos aspectos desse processo, inclusive terapêutico, que é a vivência do eu potencial que nós estamos falando, ela é capaz de tornar evidente, tá, em todos esses casos de
avaliação psicoterapêutica que pode se designar como a consciência da experiência, ou mesmo como a vivência da experiência. Então, vai oportunizar descobrir a vivência da experiência do paciente, tá? Empregando, inclusive, nesse ponto, a expressão vivência do eu, tá? Embora, inclusive, essa expressão vivência do eu, ela não seja completamente exata, ela vai ser inserida pelo Carl Rogers nesse processo terapêutico na proposta de uma segurança da relação com o terapeuta centrado no cliente, na ausência até inclusive de qualquer ameaça presente ou possível contra o eu, o cliente, e até pode se permitir examinar diversos aspectos da sua experiência. Então, exatamente nessa forma, da mesma maneira que o ente, né, tal como ele vem aprender através de um sistema sensorial e visceral, sem até inclusive o distorcer para vir adaptar os conceitos já existentes do eu, muitos desses casos, inclusive, e desses aspectos, vão revelar uma extrema contradição com o conceito do eu e não vai poder, às vezes, normalmente, ser experimentado, inclusive plenamente, na relação da confiança em que o cliente irá permitir que se manifeste na consciência sem vir a sofrer uma deformação. Tá? Então vai seguir, muitas das vezes, esse esquema com o processo em que eu sou isso ou aquilo, mas experimento esse sentimento que não tem qualquer relação com aquilo que eu venha a ser. Tá? Então, o gosto dos meus pais, ele muitas vezes, surpreendentemente, ele vem a propor um rancor em relação a eles, e de tempos em tempos ele vem a ser promovedor realmente do não falho, não valho nada, o que valor eu tenho, esse sentimento de negativismo, tá? Então, ou até de autoflagelo. Então, muitas das vezes o Carl Rogers vai dizer que isso vai propor uma distorção do conceito do eu, tá? Um outro sim também e que é importante é que o terapeuta nesse momento desse processo ele esteja sentindo e inserido em um processo em que ele constantemente esteja observando essa configuração desses diferentes elementos, com uma vaga ideia, inclusive, até dos traumas que vêm a ser explicitados dentro da frequência do ser e da sua manifestação e da sua consciência. Outro sim também importante virmos a mencionar e virmos a estar aqui inserindo é a mudança da perspectiva, que ela vai ocorrer inclusive dentro de uma invariável em qualquer terapia que seja considerado um pouco profundo. Inclusive vai ser um processo representativo, esquemático desse segundo modo em que haja uma resolução de problemas, tá? E de direções fundamentais para um processo terapêutico que venha tomar e vivenciar as reações sensoriais e as viscerais reais do organismo, do ser e do paciente que está em avaliação psicoterápica. Já as vivências íntegras de uma relação, inclusive considerada afetiva, e um dos elementos dessa terapia que mais recentemente vem a tomar a consciência, tá? Vamos assim, da terapia no aspecto
psicólogo, terapeuta e o paciente venha propor uma aprendizagem de uma aceitação plena e livre, em que venha surgir sentimentos positivos no âmbito geral, onde nenhum fenômeno venha ocorrer com muita clareza em todos os casos, até de longa duração, mas mesmo nesses aonde venha se produzir uniformemente, no entanto, uma experiência tão profunda que venha a ser levada a perguntar, tá? Outro sim também é considerarmos que certa consistência e experiência e aceitação do terapeuta, ela venha propor um interesse caloroso, um fenômeno de transferência, um fenômeno de contra-transferência também, e um fenômeno de essencialidade das afirmações, tá? Então, esse processo de tornar-se uma pessoa dentro da perspectiva e da proposta psicoterápica de Carl Rogers, ele é muito importante para vir-se a conhecer o eu dentro das suas mais diversas características e diversas atividades, tá? Então, é uma experiência extremamente, inclusive até considerada difícil. Por que ela é considerada difícil? Porque ela vai exprimir com precisão e até por palavras aquilo que algumas relações e alguns sentimentos não venham a conseguir apresentar e descrever essa pessoa, tá? Então, é algo que também vai ser muito importante ser considerado, que nesse processo e nessa avaliação dos sentimentos e das emoções, os sentimentos serão expostos de uma tal forma e de um questionamento tão bem propiciado que a pessoa vai manifestar todas as suas afeições de uma forma florescente, em que ela se despe emocionalmente para que o psicoterapeuta possa começar a inserir as propostas que Carl Rogers vai defender como são as propostas de emancipação e descoberta do ser interior, a fim de um autodescobrimento da pessoa sobre o seu eu e o seu processo de vida e de experiência e até de autoafirmação e condução. Era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal Hemenêutica Ser Interpretação, falando um pouco sobre Carl Rogers.